E agora nós vamos trazer os números aqui do estado do Piauí, segundo o levantamento que foi feito pelo CAGED. Aqui estão os dados. No Brasil, a queda do desemprego foi o seguinte: você tinha um registro em janeiro e fevereiro de 113 mil novos postos, depois esse número cresceu para 224 mil novos postos, isso de janeiro e fevereiro. À medida que a pandemia se instalou, começou a haver um decréscimo, uma queda no número de postos de trabalho, na relação entre contratações e demissões. 240 mil negativos e depois 860.503 negativos no mês de abril. Então, são números muito preocupantes, Cláudia. Praticamente o tamanho da população de Teresina, né? Teresina tem 840 mil habitantes, a gente vê ali um total de 860 mil pessoas, 860.503 pessoas sem emprego. É como se toda a cidade de Teresina ficasse desempregada. É um número realmente muito alto. E uma previsão que já vinha sendo feita desde o início da pandemia, Joelson. Eu lembro que logo no começo, os principais avaliadores do cenário econômico diziam: olha, nós vamos enfrentar um período que só tem semelhança com o pós-guerra, aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, ou a Depressão de 29. E é o que a gente está vendo agora, né? É verdade. No Piauí, os números são os seguintes. O número de contratações entre janeiro e abril, tá, foi 25.885. E o número de demissões nesse mesmo período, janeiro a abril, foi de 30.336. Ou seja, desapareceram 4.451 postos de trabalho. Em Teresina, os números são de menos 5.070 postos, segundo o levantamento que foi feito pelo CAGED. Eu vou conversar agora com o superintendente do Trabalho e Emprego aqui no estado do Piauí, Felipe Salha, que vai falar com a gente a respeito de um número que poderia ser até maior. O Piauí poderia ter chegado a perto de 70 mil desempregados por causa da crise. Superintendente, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. O que foi o fator que impediu esse crescimento tão alto aqui no estado do Piauí? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos fazer uma análise primeiro dos números, né? Nós víamos numa crescente do emprego janeiro, fevereiro. Meses normais, não havia pandemia. Quando nós entramos no mês de março, começou a haver uma queda do número de vagas de emprego e crescendo as demissões. Então, nós já ficamos preocupados. Quando veio abril com a pandemia e com o fechamento das empresas, consequentemente com a impossibilidade deste trabalhador exercer o seu labor, o que aconteceu? Os empregadores, aqueles que tinham condições de manter, mantiveram, os que não tinham começaram a fazer as demissões. Então, conforme você disse, nós temos o concentrado dos números de janeiro a abril do CAGED, o número em torno de 4.450 cargos, saldo de trabalho negativo, né? Então vamos ver o que aconteceu, por que esse número não foi muito maior. O governo federal editou uma medida provisória, a 936, que dá uma proteção ao trabalhador e ao empresário. Como? Previa lá a suspensão do contrato por 60 dias, até 60 dias, e a redução da jornada com a respectiva redução da remuneração, que poderia ser até 90 dias. Então, como que a gente faz esta análise? Já temos como beneficiário no Brasil 8.200.000 trabalhadores tiveram seus empregos preservados por intermédio da medida provisória 936, que todos conhecem como benefício emergencial. Não confundir com o auxílio emergencial. Benefício é para o trabalhador formal que tem carteira assinada, tá? O auxílio é para o autônomo. Então, quando a gente vai fazer esta análise desses números no estado do Piauí, nós chegamos ao número de beneficiários desse benefício emergencial
de quase 72 mil pessoas. É um número muito grande. Só para você ter uma ideia, se esse número não tivesse sido contemplado pelo benefício emergencial, muito provavelmente teria sido demitido pelas empresas. Então, acrescentaria a esse número de 4.500 trabalhadores mais 72 mil. Nós teríamos, no mínimo, 76.500 demissões no estado do Piauí. E os números apresentados dizem respeito até o mês de abril. Aí ainda não estão computados os números do mês de maio, que foi mais um mês em que a economia permaneceu com suas atividades fechadas. Então eu pergunto ao senhor, essa projeção pode levar a um número ainda maior de desempregados na próxima estimativa, na próxima contabilidade? Eu não creio, Cláudia. Eu vou lhe dizer por quê. Porque essas empresas que estão fazendo uso do benefício emergencial, elas têm que dar uma estabilidade ao trabalhador pelo mesmo período do usufruto deste benefício. Por exemplo, o meu trabalhador, ele teve o seu contrato suspenso por 60 dias. A empresa tem que garantir o emprego deste trabalhador pelo mesmo período de gozo deste benefício, ou seja, mais 60 dias. Então, eu não acredito que esse número vá se elevar muito, por um simples motivo. Quem tinha condições de demitir, demitiu. Quem tinha condições de fazer uso do benefício emergencial, deve ter feito. Então, esse número provavelmente não aumente muito. E é o que eu torço para que não aconteça. Todos nós, né? Todos nós estamos torcendo, né, para que isso realmente não aconteça. No que diz respeito ao atendimento às pessoas que eventualmente estão procurando hoje por seguro-desemprego, superintendente, como é que esse atendimento está sendo feito de forma à distância ou de forma virtual? Nós estamos praticamente 100% do nosso atendimento são pelos meios digitais. Ou pelo meio da carteira de trabalho digital, que você pode baixar no seu celular, pelo aplicativo, tanto iOS quanto Android, você baixa carteira de trabalho digital. Você vai criar uma senha, vai ter acesso e lá você tem o campo para solicitação do seguro-desemprego. Se você não tiver este e-mail, você tem o outro e-mail pela plataforma da web mesmo, www.gov.br/trabalho, você entra lá, vai criar a sua senha, o seu login e vai ter o campo do seguro-desemprego. Você pode fazer lá. Enquanto a gente não retorna ao atendimento presencial, estes são os meios de dar entrada no seguro-desemprego. Superintendente, e o que a gente pode esperar para um cenário de 6 meses ou até um ano? Porque há algumas preocupações, até mesmo entre os trabalhadores. Por exemplo, empresas que reduziram o seu quadro de funcionários e que continuaram a operar, na volta das atividades, viram que estão podendo funcionar com aquele quadro reduzido e assim devem seguir. Também a economia, mesmo retomando agora, não deve atingir o ápice, porque as pessoas ainda estão receosas de sair de casa. A gente pode prever quando esse cenário começa a se reverter e os níveis de empregos possam começar a voltar novamente? Olha, aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não posso falar pelo Ministério porque não tem nenhuma decisão sobre isso. Mas vamos fazer uma análise do início. Até início de março, nós não tínhamos o atendimento à distância lá no Ministério. Hoje nós temos todas as ferramentas necessárias para se fazer qualquer serviço que você venha a precisar do Ministério, nós temos capacidade de atender de forma remota. Então, automaticamente, já houve uma quebra de paradigma. Como era antigamente? Antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, a pessoa dormia na fila para conseguir vaga. Depois, nós conseguimos implementar o agendamento. Com este agendamento, nós diminuímos aquela fila na madrugada, porque o trabalhador tinha hora marcada e dia marcado para ir, chegava lá, ele era atendido. Então, nós tivemos
com este Covid, uma quebra muito grande de paradigma. Quem imaginaria fazer supermercado à distância? Hoje, todos nós estamos fazendo compras à distância, o teletrabalho, a telemedicina, o atendimento médico virtual pela distância, entendeu? Então, foram mudanças de comportamento que vão implicar muito no mercado futuro do trabalho. Porque se viu que, por exemplo, antigamente você tinha num escritório, numa área reduzida, 30, 40, 50 pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Hoje você vê que pode-se trabalhar com esse mesmo número ou menor número, com a mesma eficiência no teletrabalho, no home office. Tá certo, eu quero agradecer ao superintendente, muito obrigado pela participação aqui conosco, Felipe Salha, obrigado pelas informações. Boa tarde. À disposição. Então, o superintendente Felipe Salha falando a respeito desses números que tanto nos preocupam, Cláudia Brandão. Pois é, uma preocupação para além da preocupação da saúde, que é natural e é prioritária, vem agora uma segunda onda da pandemia, que é quando a gente começa a olhar para os lados e ver o tamanho do estrago causado pela pandemia, como foi no restante do mundo inteiro, né? Então é hora de os gestores começarem a trabalhar no planejamento de como incentivar o setor produtivo para que esses empregos voltem a ser, esses postos de trabalho voltem a ser ocupados. Então.